Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o poder da palavra de Deus e o poder da palavra do homem. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós sabemos que muitos cristãos não prosperam espiritual ou materialmente por causa da língua, isto é, pelas palavras que proferem. Ninguém escapa disso. Qualquer um de nós, se não refrear a língua, perde preciosas bênçãos, sendo constantemente disciplinado por Deus. Moisés, o homem com o qual Deus falava face a face, não pôde entrar na terra prometida porque perdeu a paciência em Meribá. Ele não santificou o nome do Senhor pelo modo como falou e agiu. Confirmou assim que a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Lucas 12, 48. Porque o Senhor repreende a quem ama, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e isto não há acepção de pessoas. Muitos cristãos fiéis, preocupados em agradar o Senhor, costumam cometer o erro de falar coisas que não trazem edificação. Criticam outros irmãos ou denominações que também realizam a obra de Deus e assim entristecem o Espírito Santo nas suas conversas. Às vezes, inclusive, estão apenas contando casos que realmente aconteceram, mas que não edificam. Moisés tinha razão de se impacientar e chamar os israelitas de rebeldes, pois eles realmente agiam como tais. Contudo, perdeu a bênção de entrar em Canaã por causa das suas palavras, que no fundo demonstravam incredulidade. Eram bem diferentes daquelas que ele proferiu quando estavam diante do Mar Vermelho. Não importa que seja verdade o que contamos aos outros ou se estamos com a razão. O que realmente interessa é saber se o que falamos desonra e envergonha o nome do Senhor Jesus. Foi isso o que se deu com o filho de Noé, que contou para os irmãos que o pai estava bêbado e nu. Cã disse a verdade, no entanto, desonrou seu pai com suas palavras. Por isso, ele foi amaldiçoado, ele e toda a sua descendência. Contar fatos vergonhosos que estão acontecendo, mesmo sendo verdadeiros, não edifica. Pelo contrário, produz resultado negativo em quem ouve e entristece o Espírito Santo. A respeito do falar, o Senhor Jesus disse o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos e espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que sacia o coração. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Em outras palavras, aquilo que falamos revela o que de fato cremos e pensamos, e de certa maneira, o que somos. Por tudo isso, não podemos nos moldar ao sistema de vida deste mundo, pois todo ele jaz no maligno. Nele, o que mais ouvimos são palavras negativas, de insatisfação, críticas e acusações. Escutamos sempre notícias de tragédias e escândalos os mais diversos. Por outro lado, a Bíblia diz que devemos dar graças em tudo e transformarmos-nos pela renovação da nossa mente. Para tanto, precisamos ocupar os nossos pensamentos
com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo o que é de boa fama. Filipenses 4:8. E só assim experimentaremos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Devemos encher a nossa mente com a palavra de Deus e proferir apenas dizeres que edificam e transmitem graça. Certamente, um dos mais importantes órgãos do corpo humano é a língua. A Bíblia afirma que a morte e a vida estão no poder dela. Provérbios 18:21. O Espírito Santo, através de Pedro, cita as palavras do salmista: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. É exatamente pelo nosso falar que podemos ser cheios do Espírito Santo. É também pelo que dizemos que somos disciplinados por Deus, perdendo bênçãos quando julgamos ou criticamos os nossos irmãos na fé. Isso é murmuração. Em nossas conversas diárias, devemos aprender a proferir somente palavras que edificam, contar as bênçãos e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É necessária uma disciplina constante no nosso falar. O povo de Deus, muitas vezes, usa palavras tão negativas que demonstra incredulidade e pessimismo. Revela que não crê de fato em um Deus vivo, que pode todas as coisas e que cuida dos seus. A palavra de Deus, quando vivificada pelo Espírito Santo, torna-se viva e peneira no coração do homem, operando maravilhas, conforme apraz ao Senhor. Ele a utiliza para nos transformar em novas criaturas. Em Efésios 5:26, vemos que Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Em outras palavras, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para fazer uma verdadeira lavagem cerebral em nós, tirando os complexos, curando os traumas e todas as mazelas da alma. Ele realiza uma renovação da nossa mente para experimentarmos a vontade do Senhor. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus, que toma vida e vem habitar em nosso coração, pois é através da palavra que o recebemos como Senhor e Salvador. Deus usa a sua palavra para trazer salvação ao homem, como também a cura, a libertação e a regeneração, a nova vida em Cristo. O Espírito Santo unge a palavra de Deus a fim de que ela possa operar a vontade do Senhor. Com a palavra, Jesus acalmou a tempestade, curou enfermos, ressuscitou mortos, libertou endemoniados. Em certa ocasião, os discípulos pescaram a noite toda e nada apanharam. Jesus então mandou que lançassem a rede ao mar. Pedro respondeu-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Lucas 5, versículos 5 e 6. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Ou, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, versículo 30. A palavra de Deus tem poder para curar. Ela traz perdão, consolo e restauração para a nossa alma. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 107, versículo 20. Ou, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mateus 8, versículo 8. A palavra de Deus traz libertação. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículos 31 e 32. Ou, respondeu-lhe Jesus: Eu sou a verdade. João 14, 6. Ou,
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Não resta dúvida alguma de que a palavra de Deus, acompanhada pela fé e vivificada pelo Espírito Santo, é poderosa para realizar maravilhas. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. Verificamos que as nossas palavras criam circunstâncias naturais que, por si, trazem consequências que podem ser boas ou más, conforme o que pronunciamos. Quando falamos palavras edificantes de fé e de amor, contando bênçãos, o Espírito de Deus que habita em nós alegra-se e certamente nos abençoará. Concluindo, nossas palavras têm poder para influenciar não apenas as pessoas que nos ouvem, mas a nós mesmos também. Através do que falamos, podemos alegrar ou entristecer o Espírito Santo. E por isso, precisamos ter muito cuidado com o que dizemos, com as nossas conversas, tendo sempre em mente as recomendações do Senhor. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de hoje aprendemos mais uma vez, Pai, que precisamos cuidar daquilo que falamos, porque a nossa palavra ela tem poder. E por isso, Pai, que nós possamos ter a nossa mente renovada a cada dia com a Tua palavra. Que possamos, Pai, falar apenas palavras que edificam, para que venham trazer bênçãos a nós e àqueles que nos rodeiam. E nesse dia de hoje eu quero pedir em favor daqueles que estão doentes. Quero profetizar uma palavra de cura, porque é a Tua palavra que nos ensina que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Também quero pedir em favor dos necessitados, que o Senhor envie a eles a provisão, porque é a Tua palavra que nos garante que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Também quero pedir, por favor, em favor dessa família, que o Senhor venha repreender toda briga, toda contenda, toda divisão, e que o Senhor coloque a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. Enfim, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores seja derramada nesse lar. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. E desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e tem como símbolo uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.